Oi gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e hoje eu vou ajudar você a precificar o seu projeto. Hoje no mercado são usados três métodos. Um deles é o custo pelo valor total da obra, né? Então você tem a porcentagem pelo valor total da obra. Tem por hora, então é a hora técnica, né? A hora trabalhada. E você também tem por metro quadrado. Tem essas três opções que são as mais usadas, eu vou explicar cada uma delas. Bom, o primeiro é o por metro quadrado. Por metro quadrado, ele é usado mais em menor escala. Então, quando você fala de uma casa, de um prédio de pequeno porte e coisas do gênero. Por quê? Porque ele varia muito. Então, ele varia muito da região, ele vai variar da complexidade do projeto. Então, por exemplo, você não pode pagar por algo extremamente cobrar, né? Por algo extremamente complexo, um valor de metro quadrado e algo super simples, o mesmo valor de metro quadrado. Até porque a conta não vai fechar para esse cliente aqui, porque vai ficar muito caro ou para esse daqui vai ficar muito barato. Então você não vai estar realmente precificando direito o seu projeto. Então se quiser fazer por metro quadrado, todos têm que ter mais ou menos então o mesmo escopo, o que fica um pouco difícil. Ou você pode fazer também linhas, né? Por exemplo, eu cobro tanto metro quadrado para fazer x, y, z coisa, tanto metro quadrado para fazer tantas coisas a mais, e tanto metro quadrado porque tem uma complexidade maior ou que vai fazer ainda mais coisas. Você pode fazer como se fossem etapas, né, do projeto, e assim você cobra mais caro ou mais barato pelo metro quadrado. Existe essa opção para você até precificar, por exemplo, por metro quadrado, né, eu tenho mais trabalho num apartamento de 70 metros quadrados do que num apartamento de 50 metros quadrados. Mas nem sempre tem, porque às vezes um projeto de 50 metros quadrados é algo extremamente complexo, detalhado, elaborado, porque é um cliente mais exigente ou que quer uma coisa mais específica, e o de 70 metros quadrados que é algo extremamente simples e rápido e fácil de fazer. Então você tem que ter esse feeling também, não só por metro quadrado, ponto, acabou. Então você precisa passar um filtro antes de entender se aquele metro quadrado, aquele valor de metro quadrado, faz sentido para você, para aquele tipo de cliente, para aquele escopo que aquele cliente quer. O segundo método usado é o percentual. Eu acho o percentual da obra muito interessante, porque ele varia junto com a complexidade da obra, que era exatamente o que eu estava explicando no item anterior. Então o que acontece? Ele é uma porcentagem da obra que varia em torno de 7 a 12% do valor total da obra. Aí varia muito aí do cliente, do arquiteto também, enfim, da complexidade do trabalho. Mas é legal porque ele varia junto com a obra. Então assim, a obra vai ser complexa, geralmente uma obra complexa custa caro. Então a porcentagem é maior. Uma obra mais simples geralmente custa mais barato. Então ela tem um valor menor, né? Ela é cobrada um valor menor. Isso um método que é usado inclusive internacionalmente. Então em outros países é muito usado. E eu acho que, por exemplo, é uma coisa muito interessante. Mas assim, o arquiteto ele tem que ter um feeling aí, isso quer dizer, ele vai ter que ter um tato em relação a isso, né? Então ele vai ter que, por exemplo, saber mais ou menos quanto que vai custar aquela obra antes dela iniciar, para ver se vale a pena ou se não vale e como vai cobrar por aquele projeto. Então, um arquiteto que talvez esteja começando com isso, um arquiteto que talvez não tenha tanta noção, ou até especificamente daquele tipo de projeto, ele não sabe muito bem como trabalhar e é a primeira vez dele, talvez esse não seja o mais adequado. Agora, quando o arquiteto faz um monte desse o tempo todo, aí eu acho que vale a pena, eu acho legal. Porque ele tem que saber mais ou menos quanto é que vai custar de material, quanto é que vai custar a mão de obra, de tudo daquilo lá da obra. E nem sempre o arquiteto consegue precificar isso muito bem, óbvio que, né, que tem variação, mas não consegue precificar isso exatamente assim tão bem antes de começar a obra, dependendo da experiência do arquiteto. Então vai muito realmente de se conhecer e saber se você conseguiria aplicar esse tipo de método para você. E tem o por hora trabalhada, ou hora trabalhada, o arquiteto também tem que ter um pouco desse feeling, um pouco dessa noção de saber em quantas horas ele vai conseguir fazer aquele projeto. Então, por exemplo, em quantas horas eu faria um projeto de, sei lá, de interiores de um apartamento de 70 metros quadrados? Ah, não sei, demora, sei lá, 40 horas, vamos supor. Ah, então cada hora minha vale, sei lá, 800. E aí você faz essa conta. Bem por cima, assim, e são essas horas trabalhadas. Então, assim, o cliente também pode pedir mais horas. Então, por exemplo, olha, não está incluso visita em lojas, mas se você quiser que eu visite lojas com você,
o valor da hora é tanto. E isso pode ser aplicado nos outros dois métodos. Você pode falar, olha, a obra é tanto, porém eu não visito loja, ou eu não faço X itens, se você quiser você me paga por hora, minha hora custa tanto. E aí o cliente decide se vai ou não, quanto tempo ele vai passar, e essa sua ida, ela é cobrada, né? Porque você tem o seu deslocamento, o tempo que você está ali com o cliente, o tempo que você está com o cliente e mostrando a sua técnica. Então, por exemplo, você não está ali para acompanhar porque ele está carente, você está ali para dar informação técnica para ele e saber se ele está comprando correto, qual é o melhor para ele comprar, e isso custa, porque você pagou a sua faculdade, você teve todas as suas horas de trabalho na sua faculdade, no seu curso, ou onde mais você estudou, para realmente conseguir falar isso para ele, sabe? Dar essa informação para ele. Então você precisa cobrar por isso sim. Isso é muito importante, não é uma consultoria de graça, até porque ninguém fez consultoria de graça, né? Você cobra e isso é cobrado geralmente por hora para arquiteto. E para os 3 métodos que eu comentei, para você saber o quanto cobrar por hora, é importante você entender quanto eu vou gastar de deslocamento para esse lugar. Então, por exemplo, se a obra é longe, ou se a obra você precisa de carro, ou não, se eu consigo de metrô e eu gasto menos, então eu consigo diminuir o valor de deslocamento. Você tem que ver a sua internet, porque você vai gastar a internet que seja do seu escritório ou da sua casa para quem trabalha em casa, ou mesmo do seu celular quando você estiver em deslocamento, você estiver fora e tiver que pagar um plano de celular que hoje todo mundo paga. Você tem que colocar isso na conta também, colocar na sua conta exatamente o custo de quanto você realmente pagou, por exemplo, na faculdade, o quanto você pagou no seu notebook, na sua mesa, o quanto você paga de aluguel do seu escritório ou do espaço que você está exercendo aquela função, água, luz, a energia, por exemplo, também, energia é importante. Então, assim, você tem que somar todos esses itens e dividir, por exemplo, o meu aluguel eu pago todo mês. Então, o aluguel você já tem que ali colocar na conta, sei lá, R$ 2.000, vamos supor. Então, ali, R$ 2.000 ali todo mês, e você tem que colocar aquilo na sua conta de hora trabalhada. Eu tenho um notebook que eu acho que, assim, ele consegue ter uma vida útil de 5 anos. Eu paguei, não sei, R$ 3.000 no meu notebook. Então, por mês, ele me custa tanto. Então, isso daí tem que estar dentro do seu valor. E você tem que entender quantas horas você precisa trabalhar por mês para poder pagar as suas contas. Então, vamos supor, por mês eu preciso trabalhar para pagar as minhas contas e os desgastes do meu material, o desgaste do seu celular, o desgaste do seu notebook, do seu mouse, de todas essas coisas. Eu preciso, sei lá, trabalhar, não sei, 80 horas, vamos supor. Preciso trabalhar 80 horas no mês para poder pagar 80 horas com essa hora aí fechada, né? Então, essa hora ela inclui todos esses seus custos e também o seu lucro, porque você precisa de um lucro. Então, você vai colocar todos esses custos, vai adicionar o seu lucro, e aí você precisa ver quantas horas você precisa trabalhar no mês para conseguir pelo menos pagar as suas contas. E a partir daí, ter um lucro, porque é importante que você tenha o lucro. Então, entender até onde você está trabalhando para pagar as suas contas e até o momento que você vai ter o seu lucro. Isso é muito importante. Então, você pega esse valor de hora ou o valor por metro quadrado. Então, por exemplo, eu gasto tanto, né, de todos esses itens para fazer 1 metro quadrado de projeto. Então, e também tem que ver, é um projeto estrutural, é um projeto de interiores, é um projeto só um 3D, o que que é, né? Então, cada um você gasta mais ou menos tempo. E aí, com isso, você consegue precificar. Então, por exemplo, eu gasto tanto por metro quadrado, e aí você põe isso do valor do metro quadrado e depois você só multiplica pela quantidade de metro quadrado que tem naquele projeto, né? naquele produto em específico. E aí sim você vai conseguir precificar o seu produto sem ter prejuízo e ainda tendo um lucro, que é exatamente o que a gente quer e o que a gente precisa. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada. Eu espero que eu tenha ajudado você a precificar o seu projeto e que você tenha muitos projetos aí para poder fazer e precificar, tá bom? Então é isso, gente. Se inscreva aqui no canal, deem o seu like. Tchau!